Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora, Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 19 do livro Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, do bem inefável que é a graça divina e do grande mal que é a inimizade com Deus. Esse é o tema da consideração 19. Nós estamos no ponto 2, a reflexão de Santo Afonso. Disse Santo Tomás de Aquino que o dom da graça excede a todos os dons que uma criatura possa receber, porque a graça é a participação da própria natureza divina. Já antes havia dito São Pedro, abre aspas, para que por isso sejais participante da divina natureza, fecha aspas. Tanta é sua dignidade que Jesus Cristo nola mereceu por sua paixão. Ele nos comunicou, de certo modo, o resplendor que recebeu de Deus. João 17, 22. Deste modo, a alma que está na graça se une intimamente a Deus. 1 Coríntios 6, 17. E segundo afirma o Redentor, a Santíssima Trindade vem habitar nela. João 14, 22. É tão bela uma alma em estado de graça que o Senhor se compraz nela e a elogia amorosamente. Abre aspas. Como és formosa, minha amiga, como és formosa. Fecha aspas. Cânticos 4, versículo 1. Parece que o Senhor não pode apartar os olhos de uma alma que o ama, nem deitar os olhos de uma alma que o ama, nem deixar de dar ouvido a quanto lhe peça. Salmo 33, versículo 6. Dizia Santa Brígida que ninguém seria capaz de ver a beleza de uma alma em estado de graça sem morrer de alegria. Santa Catarina de Sena, ao contemplar uma alma em estado tão feliz, disse que preferia dar sua vida para que aquela alma jamais viesse a perder tanta beleza. Era por isso que a santa beijava a terra que os sacerdotes pisavam, considerando que por seu intermédio recuperavam as almas a graça de Deus. Que tesouro de merecimentos pode adquirir uma alma em estado de graça? Em cada instante lhe é dado merecer a glória, pois, segundo disse Santo Tomás, cada ato de amor produzido por tais almas merece a vida eterna. Por que, pois, invejar os poderosos do mundo? Estando na graça de Deus, podemos adquirir continuamente as maiores grandezas celestes. Um irmão coadjutor da Companhia de Jesus, segundo refere o padre Patrignani em seu Menológio, apareceu depois de sua morte e revelou que se tinha salvado, assim como Filipe II, rei da Espanha, e que ambos gozavam lá já a glória eterna. Quanto menor, porém, fora ele neste mundo em comparação ao rei, tanto mais elevado era agora o seu lugar no céu.
Só aquele que a desfrutou pode compreender quão suave é a paz de que goza neste mundo uma alma que se acha na graça. Salmo 33, versículo 9. Confirmam-no as palavras do Senhor. Abre aspas. Muita paz aos que amam tua lei. Fecha aspas. Salmo 118, versículo, deve ser 16. A paz que provém dessa união com Deus excede a quantos prazeres possam oferecer os sentidos e o mundo. Filipenses 4, versículo 17. Então, o ponto 2, né, enfatiza o que é a graça de Deus, né? Quais os efeitos dessa graça na alma que a merece, né? Que a mantém. A principal característica dessa graça é que a alma, como diz Santo Tomás de Aquino, né? É que a alma é uma participante da própria natureza divina. Difícil de entender isso, né? Mas é isso que acontece. Nós passamos a ser participantes da natureza divina. Que essa é uma coisa muito importante. A natureza humana, ela é incapaz por si mesma dessa participação, né? Essa tem um ponto de discussão importante, teológica, né? Depois da crise da igreja, né? E da chamada Nouvelle Théologie, mas a tradição da igreja nos ensina isso, né? A natureza humana não é capaz, não tem a potencialidade, né? Da própria participação da natureza divina, né? E isso só pode ser feito, né, através da graça. Nós não temos essa capacidade, né? A graça de Deus aprimora a natureza humana. Nós passamos a ter uma capacidade que a nossa natureza não tem, né? E a Nouvelle Théologie, né, que faz um sucesso danado hoje em dia por aí, afirma que a natureza humana tem essa potencialidade, né? Que é uma espécie de direito nosso a participação nessa graça, né? Mas aqui Santo Afonso coloca a posição da tradição da igreja, né? De toda a patrística e as escrituras, né? E que beleza, né? Que beleza. Como és formosa, minha amiga, como és formosa. São palavras do Cânticos, né? Uma beleza isso. Um refrigério, né? Nesse livro de Santo Afonso, né? Afetos e súplicas que seguem então a reflexão, né? Meu Jesus, vós sois o bom pastor que se deixou crucificar para dar a vida às suas ovelhas. Quando eu fugia de vós, não deixastes de me procurar com
amorosa diligência. Acolhei-me agora que vos procuro e volto arrependido a vossos pés. Concedei-me de novo vossa graça, que miseramente perdi por minha culpa, ao considerar que tantas vezes me tenho afastado de vós. Quisera morrer de dor e de todo o coração me arrependo. Perdoai-me pela morte dolorosíssima que para mim padeceste na cruz. Prendei-me com as doces cadeias de vosso amor, e não permitais que outra vez me afaste de vós. Dai-me força para sofrer com paciência todas as cruzes que me destinais, já que mereci as penas eternas do inferno. Fazei que abrace com amor os desprezos que receber dos homens, já que mereci ser eternamente atormentado pelos demônios. Fazei, em suma, que obedeça em tudo vossas inspirações e vença todo o respeito humano por vós, por amor a vós. Estou resolvido a servir unicamente a vós. Insistam os outros quanto quiserem, eu somente quero amar a vós. Meu Deus amabilíssimo, só a vós desejo agradar. Ajudai-me, Senhor, que sem vós nada posso. Amo-vos, meu Jesus, de todo o coração, e confio em vosso sangue preciosíssimo. Maria, minha esperança, auxiliai-me com vossa intercessão, já que vos gloriais de salvar os pobres pecadores que a vós recorrem. Eis que sou vosso servo humilde. Socorrei-me e salvai-me. Essa belíssima oração, né? Bem a propósito da reflexão anterior, né? A respeito da graça, né? Dos efeitos da graça. Ponto 3 da reflexão. Consideremos agora o estado infeliz de uma alma que cai no desagrado de Deus. Vive separada de seu sumo bem, que é Deus. Isaías 59, 2. De sorte que ela já não é de Deus, nem Deus já é seu. Oséias 1, 9. E não somente não a considera como sua, mas detesta e a condena ao inferno. O Senhor não detesta nenhuma de suas criaturas, nem as feras, nem os répteis, nem o mais vil dos insetos. Sabedoria 2, 25. Entretanto, não pode deixar de aborrecer o pecado. Salmos 5, 7. Porque sendo impossível que não odeie o pecado, inimigo absolutamente contrário à sua divina vontade, deve necessariamente aborrecer o pecador que se conserva unido à vontade do pecado. Sabedoria 14, 9. Ó meu Deus, se alguém tem por inimigo a um príncipe do mundo, não pode repousar tranquilo, receando a cada instante a morte. E aquele que for inimigo de Deus, como pode ter paz? Da ira de um rei se pode escapar, ocultando-se ou emigrando para outro país. Mas quem pode livrar-se das mãos de Deus? Senhor, dizia Davi, se subir ao céu, ali estás, se descer ao inferno, estás ali presente. A todo e qualquer lugar aonde vá, tua mão alcançar-me-á. Salmo 138, versículos de 8 a 10. Desgraçados pecadores, são amaldiçoados por Deus, amaldiçoados pelos anjos, amaldiçoados pelos santos e ainda amaldiçoados na terra todos os dias pelos sacerdotes e religiosos que, ao recitar o ofício divino, proferem a maldição. Salmo 118, 2. Além disso,
O desafeto de Deus traz consigo a perda de todos os merecimentos. Ainda que uma pessoa tivesse merecido tanto como um São Paulo eremita, que viveu 98 anos numa gruta, tanto como um São Francisco Xavier, que conquistou para Deus 10 milhões de almas, tanto como São Paulo, que por si só alcançou, segundo afirma São Jerônimo, mais merecimentos que todos os outros apóstolos. Se tal pessoa cometesse um só pecado mortal, perderia tudo. Ezequiel 18, 24. Tão grande é a ruína que produz a queda no desagrado do Senhor. De filho de Deus, o pecador converte-se em escravo de Satanás. De amigo predileto, torna-se odioso inimigo. De herdeiro da glória, em condenado do inferno. Dizia São Francisco de Sales que se os anjos pudessem chorar, certamente chorariam de compaixão, ao verem a desdita de uma alma que comete um pecado mortal e perde a graça divina. Entretanto, a maior tristeza é que os anjos chorariam se pudessem chorar, e o pecador não chora. Aquele que perde um cavalo, uma ovelha, diz Santo Agostinho, já não come, já não descansa, mas chora e lastima-se. Mas se perde a graça de Deus, come, dorme e não se queixa. Essa reflexão é um lamento, né? Um grande lamento por uma alma em pecado mortal, né? Ele cita as Escrituras, cita a patrística, né? Lembra dos grandes santos, né? Ele lembra aqui de 3 grandes santos, né? São Paulo eremita, São Francisco Xavier e São Paulo, o grande Paulo de Tarso, né? E lembra os anjos, né? Os anjos e os santos no céu que choram, que se lamentam pelo pecado, pelo pecador, né? Separado de Deus. É um grande lamento essa reflexão. Aqui é a oração, né? Vede, Redentor meu, a que estado lamentável me acho reduzido, para me tornares digno de vossa graça, passaste 33 anos de trabalhos e sofrimentos, e eu em um instante por um momento de prazer envenenado a desprezei e perdi. Graças mil rendo à vossa misericórdia, que ainda me dá tempo de recuperá-la, se de fato o quiser. Sim, meu Senhor, quero fazer tudo quanto possa para readquiri-la. Dizei-me o que devo fazer para obter o perdão. Quereis que me arrependa? Pois bem, meu Jesus, arrependo-me de todo o meu coração, de ter ofendido a vossa infinita bondade. Quereis que vos ame? Amo-vos sobre todas as coisas. Mal andou na vida, passado o meu coração, amando as criaturas e as vaidades do mundo. De agora em diante, só viverei para vós e só a vós amarei, meu Deus, meu tesouro, minha esperança e minha fortaleza. Salmo 17, versículo 1. Vossos méritos, vossas sacratíssimas chagas, serão minha esperança. E de vós que espero a força necessária, para vos ser fiel. Acolhei-me, pois, em vossa graça, ó meu Salvador, e não permitais que jamais vos abandone. Desprendei-me dos afetos mundanos, inflamai meu coração em vosso santo amor. Maria, minha mãe, fazei que minha alma arda em amor de Deus, tal como arde a vossa eternamente. Santo Afonso,
nessas orações, né? Que oração belíssima, né? Ele se põe sempre na posição de uma alma detestável, de uma alma miserável, né? De uma alma reduzida ao pecado mortal, né? E a partir dessa situação, sempre é assim, né? Ele, então, encontra palavras, né? Para admitindo, né, a sua miséria, né? Ele então pede a Deus a mudança do próprio coração, né? A verdadeira conversão do seu coração, das criaturas ao Criador, né? E de uma forma belíssima, né? Sempre está lembrando a Deus Pai, né? O sacrifício do seu filho, né? E sempre pede ao seu filho que é justamente pelos méritos, né, dele que ele está pedindo isso a ele, né? E depois recorre a Maria, né? Minha mãe, fazei que minha alma arda em amor de Deus, tal como arde a vossa eternamente. Uma beleza. Então, aqui vamos começar a consideração 20, que é intitulada Loucura do Pecador. Sapientia enim iugius mundi stultita est apud Deo. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Uma frase de São Paulo, né? 1 Coríntios 3, versículo 19. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ponto 1. O bem-aventurado João d'Ávila dizia que neste mundo, hoje ele já é São João d'Ávila, né? O bem-aventurado João d'Ávila dizia que neste mundo deveria haver 2 grandes cárceres. Um para aqueles que não têm fé e o outro para aqueles que, tendo-a, vivem em pecado e afastados de Deus. A estes, acrescentava, conviria o hospício de loucos, a estes que têm fé e vivem em pecado, né? Mas a maior desdita destes miseráveis consiste em que, não obstante sua cegueira e insensatez, julgam ser sábios e prudentes. Pior é que seu número é infinito. Eclesiastes 1, versículo 15. Há quem enlouqueça pelas honras, outros pelos prazeres, não poucos pelas futilidades da terra. E se atrevem a considerar loucos os santos, que desprezam os bens mesquinhos do mundo para conquistar a salvação eterna e o sumo bem, que é Deus. A seus olhos é loucura sofrer desprezos e perdoar ofensas. Loucura o privar-se dos prazeres sensuais e preferir a mortificação. Loucura renunciar às honras e às riquezas e amar a solidão, a vida humilde e oculta. Não consideram, no entanto, que a essa sua sabedoria mundana Deus chama necessidade. A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3,19. Virá o dia em que confessarão e reconhecerão a sua demência. É necessidade aqui de Nécio, né? Quando, porém, quando já não houver remédio e tenham que exclamar desesperados, abre aspas,
Desgraçados de nós, que reputávamos loucura a vida dos santos, agora compreendemos que os loucos fomos nós. Eles já se contam no número feliz dos filhos de Deus e compartilham a sorte dos bem-aventurados, que durará eternamente e os fará felizes para sempre. Ao passo que nós ficamos escravos do demônio, condenados a arder neste cárcere de tormentos por toda a eternidade. Enganamo-nos, pois, querendo cerrar os olhos à divina luz. Aqui ele está citando Sabedoria 5:6. E a nossa maior desventura é sabermos que o nosso erro não tem, nem terá remédio enquanto Deus for Deus. Esse é o lamento de quem está no inferno, né? Que imensa loucura é, portanto, perder a graça de Deus em troca de um pouco de fumo, de um breve deleite. Que não faz um vassalo para obter as boas graças de seu soberano. E, no entanto, ó meu Deus, por uma miserável satisfação, perder o bem supremo, perder a glória, perder também a paz nesta vida, deixando que o pecado reine na alma e a atormente por seus incessantes remorsos. Perder tudo e condenar-se voluntariamente à desgraça interminável. Entregar-te-ias àquele prazer ilícito se de antemão soubesses que te queimarias a mão ou que ficarias encerrado por um ano num túmulo. Cometerias tal pecado se por causa dele perderias 100 escudos. E contudo, tens fé e crês que, pecando, perderá a Deus e serás condenado ao fogo eterno? Como te atreves a pecar? Então aqui termina a reflexão de Santo Afonso, a primeira, né, dessa consideração. É muito interessante porque aqui ele segue ao que disse São João d'Ávila, né? Que no mundo existem dois cárceres, né? Um para aqueles que não têm fé e o outro para aqueles que, tendo-a, vivem em pecado e afastados de Deus. Ele se fixa nesse último cárcere, né? Aquele que tem, né, aquelas pessoas que, tendo fé, vivem em pecado, né? É disso que ele está falando aqui em toda a reflexão, né? A esses que ele faz é sobre eles que ele fala aqui nesse ponto 1, né? E, e desnuda, né, toda a loucura de uma pessoa que, tendo fé, viva em pecado, né? Então ele vai falar sobre todas as dimensões disso, né? Em relação à vida dessas pessoas, né? Inclusive coloca, né, o lamento de uma alma que, tendo tido fé, viveu em pecado e acaba no inferno, né? Que coisa terrível é, né? Então ele vai, baseado em Sabedoria 5:6, fazer esse exercício, né, do lamento de uma alma no inferno, né? Desgraçados de nós que reputávamos loucura a vida dos santos, e segue, né?
nessa espécie de tentativa de acordar, né, essa alma que está em pecado, mas tem fé, né? Em alguma medida, né, essa alma ainda tem fé, né? E ele faz várias comparações aqui, né? Se a alma. Então, todo o discurso é para a alma que tem fé, né? Por exemplo, ele fala assim: entregar-te-ias àquele prazer ilícito, se de antemão soubesse que te queimarias a mão, ou que ficarias encerrado por um ano no túmulo. E aí ele vai falar que cometerias tal pecado se por causa dele perderias sem escudo, e contudo tens fé e crês que pecando perderás a Deus e serás condenado ao fogo eterno. Como te atreves a pecar? Né? Então essa é para a alma realmente que tem fé. Né? Para as outras, esse discurso não faz sentido. Né? Para o outro cárcere de São João d'Ávila, que é aquele que contém as pessoas que não têm fé, esse discurso não se adequa. Né? E aqui segue a oração. Né? Deus de minha alma, que seria agora de mim se não tivesses tido tanta misericórdia para comigo? Estaria no inferno, entre os insensatos, a quem fui semelhante. Dou-vos graças, Senhor, e vos peço que não me abandoneis em minha cegueira. Bem o merecia, mas vejo, felizmente, que vossa graça ainda não me tem abandonado. Ouço que me chamais amorosamente e me convidais a pedir-vos perdão e esperar de vós a concessão de dons altíssimos, apesar das graves ofensas que vos fiz. Sim, meu Salvador, espero que me acolheis como filho vosso. Não sou digno de que me chamais filho, porque vos ultrajei atrevidamente. Lucas 5:21. Sei, porém, que vos comprazeis em ir à procura da ovelha tresmalhada e em abraçar os filhos perdidos. Meu Pai amantíssimo, arrependo de vos ter ofendido. A vossos pés me prostro e os abraço, e não me levantarei enquanto não me concederdes o perdão e a bênção. Gênesis 32, versículo 26. Abençoai-me, meu Deus, e com vossa bênção, despertai em mim grande dor de meus pecados e amor ardente por vós. Amo-vos, meu Pai, de todo o coração. Não permitais que me afaste de vós. Privai-me de tudo, menos do vosso amor. Ó Maria, se Deus é meu Pai, sois vós minha mãe. Abençoai-me também, e já que eu não mereço ser filho, recebei-me como vosso servo. Fazei, porém, que seja um servo que vos ame sempre, com ternura, e confie sempre em vossa proteção. Então, aqui, Santo Afonso, mais uma vez, se coloca na posição de uma alma, né? Perdida, né? Uma alma que está caminhando para o inferno, né? E se coloca diante de Deus da maneira que todos nós nos devemos colocar, né? E inclusive, ele se coloca diante de Maria, né? Essa alma desta oração, né? Ela não considera nem o merecimento dela de ser filho de Maria, mas sim seu servo, né? Então, Santo Afonso, através dessas orações, nos ensina como é a postura nossa, né? Diante de Deus Pai e Deus Filho, e também diante da Virgem Santíssima, né? Então, essa
essa leitura dessas orações de Santo Afonso nos ensinam a verdadeira postura, né, que nós devemos ter em relação a Deus Pai, ao seu Filho, a Santíssima Trindade, né, e a Maria, né? Uma postura de realidade absoluta, né? E não de pieguice, né? Uma postura em que nós encaramos a nossa realidade e a realidade divina, né? Então, em todas as orações dele, nós temos essa visão claríssima, né? Da alma, o que ela é, o que ela diz que está absolutamente alinhada com a realidade dela, o que ela deve pedir a Deus, não é? E o que ela deve pedir à Nossa Mãe Santíssima, né? Então é um curso sobre como nós nos devemos apresentar a Deus e a Nossa Senhora, né? Curso de humildade. Humildade é a palavra correta, mas, na verdade, um curso de realidade, né? Porque essa é a nossa realidade, né? Então, Santo Afonso, nessas orações belíssimas, né? Ele quer mover os nossos afetos, né? E nos ensinar o que é uma súplica a Deus, né? O que é uma verdadeira súplica a Deus. E ele modula, né, cada uma dessas orações ao tema da reflexão anterior, né? Certo? Então, mas falei muito hoje, li muito. Gostaria de ouvir as observações e comentários de vocês, se elas existirem. Professor, Sim. essa postura é o antídoto antimodernista, né? Antiliberal. Antiliberal. É. Antiluminista. É a graça que mora na natureza, né? E esse é um movimento, né, que Deus nos permite, né, que nos agracia, né? É um movimento da nossa alma em direção a Ele. Mas a novetologia parece que ela nega isso, né? Ela E nega. ela movimenta a teologia, né? A teologia fica em movimento. E a gente já está, nós já estamos resolvidos, nós já temos a chama divina. Isso é por aí, é um pouco isso mesmo, é um pouco da gnose. Quer dizer, o direito, nós temos direito à graça. No fundo, a novela teologia acha isso. É. Agora, sempre, né, nas leituras dos santos, nós ajustamos assim pequenos toques, pequenas percepções, né? E aí eu estava no começo, quando não sei falar exatamente em qual parte, mas me vem sempre aquela ideia de que, assim, em Deus, em tudo há desigualdade. Quando Santo Afonso fala, né, que aquele que se santifica mais, é como se as palavras grossas, grosso modo, é assim, aquele que se santifica mais e que se mantém fora do pecado, ascende a melhor lugar ou receberá mais graças no céu. Mas isso São Tomás fala isso claramente. Tem gente mais próximo e mais longe de Deus no céu. Exato. Tem a turma do gargarejo, que é aqueles que fica pertinho. É, Imagina, São Bento, onde que ele está? Paulo, Paulo, imagina, Santo imagina. Agostinho. Então, Nós não assim, podemos ficar no mesmo nível deles, não. Se formos, né? Pra lá. pois é, então essa ideia tosca de igualdade entre os homens na Terra, ela em nada espelha a realidade da criação, né, Não. professor? Nem no paraíso, né?
Nem no paraíso. São Tomás fala isso claramente, quer dizer que. E ele fala ainda mais, né? Os que estão mais atrás ficam muito felizes pelos que estão lá na frente. Outra, assim, não dá tempo da gente aprender tudo, mas o Santo Afonso fala, né, que se você desobedece, enfrenta sei lá, o seu príncipe, né, Uhum. você poder escapar dele. E aí me veio uma outra, aí já é uma coisa mais assim, eu não saberia elaborar, mas essa ideia de revolução, a revolução contra a injustiça, eu não falo, nós falamos muito da revolução no âmbito católico, entendendo essas três revoluções demoníacas que elas atacaram diretamente, né, a toda atacam a revelação, vamos colocar assim, né? É. Mas a gente pode considerar que mesmo que a igreja ensine a submissão ao governo, né, ao governo dos homens, nós tivemos aí no medievo os dois gládios, né, é o governo dos homens, mas temperado Pelo poder pela espiritual. poder espiritual da Igreja Católica, e a gente não tem mais isso, né? Não. Mas, então, assim, a gente pode pensar que esse, essa insubordinação ao príncipe, diante das injustiças, né, pode parecer que isso é uma coisa óbvia, né? Hoje, na democracia, que é uma coisa completamente fora disso, Não, na verdade, professor, eu não vou elaborar isso não direito, na democracia não tem mais nada que elaborar, não. porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que a revolução, com essa hoje noção assentada de democracia e de governo, nos tirou a possibilidade de uma concepção adequada de como agir diante Né? do príncipe. Nós Porque não, o tem, príncipe, nós não temos conceitos mentais para pensar. não, o Mais. príncipe, não acabou. Tá bom. É isso. É assim, diante de um príncipe mau, assim, revoltar-se, olha, sob muitas condições, porque é o E que havia, a igreja tem uma teoria sobre isso. Assentada. São Tomás de Aquino escreveu muito sobre isso. Sobre como resistir às coisas iníquas de um príncipe. é, nós não conhecemos. Assim, eu, por exemplo, não conheço o que ele escreveu e, ao mesmo tempo, eu vejo assim, meu Deus, como nós temos hoje uma concepção revolucionária de existência. Eu estava indignada, professor. Eu não posso ficar indignada com coisa que nem me diz respeito, mas estava vendo uma pessoa explicando, né, que a noção de igualdade, a China é um horror, né? É. Mas a noção assim, hoje as coisas estão num contrassenso tão grande que é até difícil de pensá-los, né? Então, assim, superficialmente, as pessoas não entendem que na China a noção de igualdade, não, liberdade, não é igualdade, não, liberdade, ela não existe essa noção. Não. Assim, já ouvi dizer que a noção de Deus também não é? Mas, ao mesmo tempo, o país, agora veja, é uma civilização criada dentro de uma certa ordem de tradição. É. E, assim, se eles não têm lá o privilégio ocidental de conhecer a salvação, conhecer, mas né, não sabendo o que aconteceu e tal. Então, assim, nossa dificuldade de compreensão das coisas hoje mundanas, elas vão ficando cada vez mais distantes de nós, não é? Porque nós temos já assentado um Deus, por exemplo, o Deus da liberdade. Isso. Se você fala contra
não contra. Se você coloca uma vírgula nisso, mas eu não vou poder falar o que eu quiser. Ah, Não, eu posso ter as minhas ideias, pensar com meus próprios miolos, pensar com a minha própria cabeça. Quer dizer, a coisa já vira um trem, assim, que não tem absolutamente nada a ver não. com a ideia de verdadeira liberdade. Mas é isso, professor, o que é, são as nossas dificuldades hoje, né? É, é aquilo que eu falo, aquilo que você começou a falar, né? Esse estilo de oração do Santo Afonso é um antídoto contra tudo isso que você falou. Tudo isso. É verdade. Obrigada, professor. Obrigado você. Professor, Oi, Ana Paula. interessantíssimo isso que a Cristina falou, de que é, essa coisa de noção de igualdade, que não tem nada a ver com o que é a realidade, que não existe essa igualdade, eu achei isso interessantíssimo, porque a gente perdeu mesmo até a noção de quem que hierarquicamente nos é superior, Aham, e aprender a respeitar isso nos faz, nos educa para a gente respeitar a Deus, exatamente, né? velho. Ué. Até os pais hoje em dia, que se colocam muito no. Se rebaixaram, vamos dizer assim, ao nível dos filhos, de serem amigos dos filhos, né? Eles fizeram com que os filhos perdessem essa. Ao invés de ajudar, a desculpa é sempre de uma coisa muito boa, né? Eles não fazem ideia o mal que Mas eles fazem aos o filhos. mal. Uhum. É. O De mal. não se colocar no lugar dele. Me faz lembrar até que eu estudei ali no Santa Maria, né? E numa das aulas que a gente tinha aquelas palestras ali depois da missa, no domingo, né? Aham. Algumas aconteceram na sala de aula. Uhum. E era minha sala de aula na quinta série. E aí eu vi que eles tiraram o tablado. Tinha um Sim. tablado Pô, em que pô. o professor ficava no nível mais alto, É. né? Então, assim, tudo. Nosso trabalho é longuíssimo mesmo, árduo, porque é tudo contra. É. É. A, a, o, a luta contra a autoridade, no fundo, é a luta contra Deus. Uhum. Porque toda a estrutura de autoridade na Terra, ela se baseia na última autoridade, na suprema autoridade, né, que é Deus. Então, mas isso os revolucionários franceses disseram com toda a clareza. Eles fizeram isso para destruir Deus. Eles fizeram isso com toda clareza, escreveram sobre isso, não deixaram nada oculto, não. E, e a gente faz muito pouco contra, né? É porque a gente tem bebido nessa caldo cultural, né? A gente tá todo encharcado dessas ideias liberais a todo momento, pelos olhos, pelos tatos, pelo tudo, pelo ouvido, tudo entra na cabeça. Quanto, quanto que o respeito humano ainda nos pode, né? Exatamente. Nossa, meu Deus, como é que a gente se livra dessa gosma, né? Pois é. Grudenta. É. À medida que o senhor foi lendo, né? À medida que o senhor vem lendo, né, esses capítulos, essas considerações, eu às vezes até engulo em seco, assim, pensando nos meus pecados, né? Aí eu penso, eu já falei disso aqui, mas eu penso nos pecados antigos, que eles às vezes saltam mais aos olhos, assim, ficam mais evidentes, né? Talvez até porque eu pense muito neles, né? Mas aí
eu fico só tentando. Porque assim, fico vendo uma divisão dentro de mim, assim, no sentido de que eu me arrependo daqueles pecados que são mais óbvios, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eu não rompo completamente com os pecados que hoje, que no meu presente, eu ainda cometo. Aham. Então, assim, então fica essa coisa dividida dentro de mim, sabe? Essa, essa luta, né? Que aí eu penso assim, Paula, hoje, olha para hoje e vamos dar uns passos aqui sem pecar, vamos, sabe? E aí, ontem, por exemplo, na hora de buscar minha sobrinha, antes de sair de casa, eu busco ela no colégio, né? Então é um horário de trânsito horroroso. Então, eu chego aqui na frente do meu oratório, faço uma oração e fico assim, Senhor, não me deixe pecar, porque no que eu entro nesse turbilhão, só do trânsito, hein? Não estou nem falando de nada grave, assim, né? Eu fico pedindo a ele que me proteja, mas me proteja também do pecado. Cheguei na esquina ali, já estava xingando o cara, assim, meu Ah, Deus, não me, sabe? Assim, me sentindo indignada. Como assim? Você não me deixa passar, você não está vendo que você tem um pare obrigatório aí, meu filho? Sabe? Tipo assim. Então, é, é isso, que são luta, os atos, sabe? é. É, aí, 5 segundos depois, quando eu fiz a curva e finalmente consegui entrar na rua, assim, eu falei assim, veja só, olha só o que você fez. É. Há 10 minutos, menos de 10 minutos atrás, eu estava diante do oratório aqui, rezando, pedindo para não fazer isso. É isso aí. Nossa, Isso desses tombinhos pequenos que é difícil de levantar, né? Porque você fala, não é possível, não tem esperança, não. Não tem esperança pra mim, não. pois é, vem um primeiro pensamento desse, mas depois eu penso assim, eu não tenho escolha. É, A única escolha que eu tenho, a única coisa que é possível fazer é tentar de novo, e é, de novo, e de novo, e é. de novo. Não tem outro jeito. Não, Pra nós não tem não, solução, né? não tem solução, não pode desistir. É, Né? é. É, o Bernanos falava, né? Mais ou menos isso, expressando mais ou menos esse pensamento, né? O que nós podemos fazer, nós que conhecemos a Deus e sabemos o peso que é acreditar nele, né? Então, não tem. Pois é, e aí eu fico pensando justamente nisso, que aqueles pecados que às vezes eu me lembro lá de trás, que aos meus olhos saltam mais, talvez fossem, talvez, não é porque só Deus é que sabe, mas assim, talvez eles sejam menos graves do que essas coisas menores que hoje eu faço, já estando mais consciente da presença dele na minha vida, É, mais consciente a, de que a consciência traz mais responsabilidade. isso, É, exatamente. é. A consciência traz mais responsabilidade. Por isso, assim, que é porque quando a gente fica sabendo, não tem jeito de saber, né? Uhum. Então. Mas traz mais também vontade de permanecer no caminho, né? Favorece a perseverança. Isso é quem, e é isso que ele pede da gente, né? Ele não pede sucesso, né? Ele pede só que a gente seja perseverante. Isso também é bom a gente considerar, né? Ele sabe. Isso aí. Acho que o Márcio quer falar aqui. Oi, professor. Diga, Márcio. Bom. Mas, tanto o que a Ana Paula disse, como a Cristina também disse, me fez lembrar ali também que uns santos, tipo o Santo Afonso, São Luís, eles vieram antes
pouco antes do iluminismo, né? Justamente para preparar as pessoas para não caírem nas armadilhas dele, né? É, Então, ele já tem essa própria fala aí, né? Dos fundamentos do mundo ali. O próprio São Luís também coloca, ele também, em um dos textos dele, ele expõe isso para ficar muito atento, porque isso é o pão nosso de cada dia aqui nas relações sociais, muitas vezes até familiares, profissionais, né, políticas, então nem se fala, né? Isso virou materialismo puro. E isso na época dele já era assim. São Hoje Paulo da essas coisas. Cruz é basicamente também contemporâneo da Revolução, né? Sim, sim, ele mais ou menos na época do Santo Afonso, talvez É, um pouco depois, eu não estou é, lembrado exatamente, mas eles todos deixaram aí o exemplo de não seguir, né, os mandamentos do mundo, seguir essa vida mais austera aí, mais simples, mais humilde, que hoje é motivo de chacota, riso e engraçado, principalmente aqui no Brasil. Tá? Mesmo minha experiência lá fora, algumas décadas atrás, não era assim. O brasileiro é o seguinte, ele até admite, ele até aceita, ele até engole certa organização, certa ordem, certa virtude no trabalho, mas dentro de casa não, pelo amor de Deus, dentro de casa eu já aguento no trabalho, pelo amor de Deus. Não é vou, não vou fazer isso aqui, não. pesado, É, pessoa ela ou seja, tira tudo, mesmo aquela ordem no trabalho, é toda muito artificial, né? é, Então, assim, o brasileiro ele tenta colocar, assim, se você expõe para qualquer pessoa que na sua casa tem um mínimo de ordem, de horário, das coisas assim, elas começam a mandar umas indiretas tipo, acho que você tem problema mental, treino não. é. Acho que você tem, tá precisando tomar um remédio, né? E tal. Isso eu tive que ouvir da faxineira na terça-feira, não tem ideia, né? Eu falei com ela, olha, você não guarda as meias na gaveta dos talheres, guarda. Quer dizer, um mínimo de organização na casa. Ah, Você vai simplesmente socando as coisas em qualquer lugar, né? ah, Você bem entende. Hoje eu quero dormir às 3 horas da madrugada. Você tem que pular às 6 da manhã. Dane, eu vou faltar ao trabalho. Olha, que assim? Que é, isso? é. Né? E essa... E voltando a essa questão da hierarquia ali, né? E aí foi falando, eu fui imaginando como é que eram os estádios de futebol antigo. Tem essa hierarquia também no céu, na terra, né? O pessoal da geral. É o pessoal da geral. É, Pessoal da ué. geral que mal conseguia enxergar o jogo, né? Mas o importante, o pessoal, como falava assim, não estava feliz da vida, ou seja, pelo menos uma parte do jogo você via. Eu subia na tribuna, meu pai era juiz da FMS e também da CBF, então eu conseguia ir lá na tribuna, no meio do campo, enxergar tudo maravilhosamente bem, ganhar uma imprensa ainda por cima. E esse monte de gente aí transmitia jogo e tal. Bom, mas não importa. Importa que o pessoal que for pouco santo conseguia entrar no geral do céu, já estava muito bom. Você tá E não doido. pode, não pode cair no fosso nem ficar lá de fora. Né? Ah, pode ficar na beiradinha. Na beiradinha, Isso só é que tem que estar lá, beiradinha. né? Tem que Isso é estar lá, beiradinha. No fosso, pelo amor de não. Deus. Não, até na beiradinha do céu tá bom demais pra nós. Não é? Ficar com os pezinhos de fora balançando lá, tá beleza. Né? Tá, tá. Né? Mas quando melhor posicionado, melhor, né? A verdade é essa. Então, a hierarquia, tudo dá esse sinal para nós, desde o campo de futebol, uma estrutura hierárquica familiar, profissional, né, eclesiástica, tudo já nos prepara para isso. Né? Todos delegados de Deus aqui nesse mundo. Né? Não. A verdadeira liberdade você só pode ter numa vida de disciplina. Sim, Não tem jeito. sim. Você não atinge liberdade Exatamente. sem Não vira disciplina. escravo não vira escravo da vontade. Não quer fazer. É. Ah, eu gosto. E tudo pode, então aí não dá, né? Por isso. Então, assim, e volta naquela do brasileiro. Não só recebi já diretas da faxineira como a pessoa que gosta de colocar tudo nos lugares certos, mas, assim, gente tida como até esclarecida, já me falou isso também. Meu Ah, não, Deus do é. céu, as pessoas vivem assim. Como que elas conseguem ir em algum lugar vivendo assim? É porque a disciplina para elas é um tormento. É um Porque elas tormento, acham que a vida é sem disciplina, sem exato. horário, sem É, horário, para nada.
entendeu? Exatamente. Dorme a hora que quer. Outro dia, né, essa questão da higiene do sono, né, das crianças que elas dormem a hora que Não, elas querem, à noite. não, Como aí assim, meu filho? acabou. Você não termina. Se você fizer assim com a criança, acabou. Você não dá mais disciplina nenhuma pra ela. E a pessoa abdica da autoridade paterna, materna dela. Não, acabou. Assim, é tipo, virou um parlamento, Não, isso, rei acabou. no mundo governo. Como é que é essa história? Acabou. O menino que não Não tem tem. horário pra dormir e acordar, não faz Nada, mais não nada tem. na vida, não. Na escola, depois a gente tromba com essas bombas na escola, não escola da gente, né? É. O chefe não trabalha, Não, chega segunda-feira, o funcionário tá bagaço. Aí vai começar a produzir não, uma coisa, talvez terça ou quarta-feira, mas na segunda, pô, é um dia perdido. não E, adianta. A igreja sempre ensinou isso, né? A sim, liturgia das horas, o breviário ensina isso. tem toda a sua cadência certinha, né? O Tem dia aqueles tem momentos cadência. certinhos. Tudo. E é E uma tem segunda. cadência que sobrepõe a qualquer outra cadência, Exato. A própria né? Você natureza pode fazer percebeu. qualquer coisa, plantar, o monge pode fazer qualquer coisa, plantar, lavar prato. Agora, de 3 em 3 horas, tem uma cadência suprema. Sim, exato. A própria rede de São Bento fala, a pessoa, na hora que só o horário, bateu o sino, né? Vai passando um tempo num lugar assim, a gente escuta o sino toda hora que vai dar as orações. A pessoa tem que largar o que está fazendo Isso. e deixa sem terminar, vai. Exatamente. É uma disciplina que se sobrepõe para que nas outras horas você tenha liberdade de fazer as Exato, coisas, né, que você precisa. exatamente. É. E aí vieram também, professor, também, enquanto estava aí nas leituras, os comentários, né, a gente viu aí que me fez lembrar também, as orações de São Afonso, elas são muito bonitas, né? O Santo Afonso nos entrega praticamente a meditação pronta com os afetos espíritas, né? É. Muito bom. E aí na oração, outro dia eu estava lendo um catecismozinho que tem aqui, uma reedição de um catecismo de 1920 e pouquinhos. E ali também coloca a oração, que tem aquela coisa, aquela distribuição clássica, né? Assim como tem a missa e tem a oração, também tem a oração para né, pedir as graças, agradecer, adorar, orar. E nesse catecismo eu vi uma coisinha mais interessante. Ele acrescentou a essas 4 funções também conhecer a Deus, conhecê-lo para aí então amá-lo, adorá-lo, pedir graças, pedir perdão. Então, a oração bem feita, ele inclui aí, oração mental de vida, meditação, contemplação, né? Leitura, cogitação, e vai, súplicas, bom, beleza. Mas tem também conhecer a Deus, ou seja, conhecer a realidade de Deus. E aí, instantaneamente, assim, a gente conhecendo a realidade de Deus, se a gente aprofundar aí nessa ação, a gente vai começar a contrastar com a nossa realidade e conhecer a nossa realidade melhor É para a claro. gente não fazer esse ajuste, a gente perceber esse desajuste para fazer esse ajuste, né? É. E a Ana Paula falando dessas dificuldades dela no trânsito aí, eu também tenho dificuldades no trânsito, mas o trânsito a pé. Então tinha lugares que assim, eram zonas perigosas, que abundavam as tentações, por Sim. exemplo, para os olhos. Então o que eu fazia antes? Eu assim, olha, eu virava, mexia, eu errava nesse mesmo lugar, assim, tipo, meu Deus, que bobeira, como é que eu fui falhar numa dessa? Então eu já estabeleci aquela seguinte estratégia. Eu sei que lugar tal, isso aqui vai acontecer. E eu sei que vou estar vulnerável a isso. Então, eu já estabeleci a propósito, né, uma estratégia, sair de casa prevenido, que nesse lugar, desse ponto até o outro, vai acontecer de tudo, pedinte, mendigo mal educado, eu vou ter que ter a paciência, a calma de passar, ignorar ou então responder com delicadeza, hoje não tem, alguma coisa assim, né? Então a gente já tem que sair com essa estratégia, É. porque a gente pensar assim, as coisas do tipo, né? A gente, claro, vai pedir ajuda a Deus para isso, mas também já tem que saber a Tem que realidade, planejar. aquela realidade planejada. Olha, nesse trecho aqui vai acontecer isso. Outro trecho que eu tiver de passar, não acontece isso, mas acontece outras coisas, Uhum, né? uhum. Então aí a gente tem que ficar atento, né?
E essa tensão também, inclusive com esses pecados, sejam os grandes ou os menores, eles me lembravam também de uma semelhança com. A gente faz seguinte semelhança de todo lado, né, pessoal? Inclusive os estilos de luta, por exemplo, do Kung Fu, não sei se você já viu alguma coisa que acontece, tem assim, os movimentos curtos, mais breves, aqueles golpes mais curtinhos, né? E tem aqueles golpes amplos e bonitos, assim, acrobáticos, dá um Hum, giro de perna, assim, de salto, que vocês gostam de dar nos filmes, né? hum. Porque eles colocam, por exemplo, os movimentos amplos das pessoas que vêm das montanhas, então elas têm que fazer movimentos amplos para subir as montanhas, levantar muita perna e tal. E os movimentos curtos relacionados aos barqueiros. Eles, para se equilibrar nos barcos, quem já andou de barco, sabe? Se fizer um movimento muito amplo, o barco vira. Claro, É. eu Ah, gosto de legal fazer isso. Isso é muito legal. né? E esses movimentos curtinhos, geralmente são ali daquela parte da China que a pessoa é mais barqueira, muito sul da China, eles me lembram também o exercício das virtudes e dos pecados. Porque muitas vezes a gente está lá no barco, achando, né, que vai fazer um movimento único, aquele ato heróico de virtude, né? Na verdade, a gente tem que fazer pequenos movimentinhos para permanecer equilibrado naquele barco. Ah, Então, às vezes, um pequeno momento ali, eu vou ser desafiado na minha paciência aqui, eu vou ser desafiado verdade. nos meus olhos ali, eu É. vou ser desafiado. São coisas pequenas, ninguém vai pedir para morrer, chegar lá alguém, vamos destruir, colocar fogo destruir a Eucaristia, incendiar o coisa, matar o padre, matar todo mundo aqui, aí você pula na frente, pode começar por mim. Isso não vai Ah, acontecer, isso aí é um movimento amplo é. lá, né, do estilo de movimento amplo. Um movimento curtinho, aquele que tem que fazer todo dia, sem estar negligenciado. E a gente constantemente está tomando banho e caindo na água, né, pessoal? Ao invés de andar no barquinho, É isso aí. pegar uns peixinhos e tal. Ah, a pequena paciência que Deus pede a gente todo dia, essa que é difícil de dar. É, essa aí é mais difícil do que a jejuar a semana inteira. Ah, é, sim, é claro. É porque aí tem o estardalhaço da coisa também, né? Que a pequena paciência não tem, Sim, né? porque a paciência ela não alimenta, O ego. por exemplo, o ego da gente, não impressiona os outros, né? É invisível Só para os vive outros, né? bacana. Isso, até para nós, às vezes, é pouco É, sensível, né? A gente não é. percebe, passa uma chance ali da gente exercitar uma virtude, de simplesmente olhar para o chão, olhar, desviar o pensamento para outras coisas, Ah, responder com tranquilidade, ah, né? Encarar uma situação ali com serenidade, ter uma paciência com a pessoa difícil ali durante 5 minutinhos, ah, né? ah, Mas é isso é que eu verdade. queria dizer, professor. Obrigado, Muito desculpa bom. pelo excesso de fala. Não, Tá? Muito obrigado. muito boas observações suas e de Ana Paula, como sempre. Obrigado a vocês. É, mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.